eu quero hoje ver com vocês uma parábola que mexe muito comigo, porque me dá muito temor no coração. Na verdade, eu tenho há algum tempo pedido a Deus que cada pedaço da Bíblia, cada versículo, cada capítulo, cada estudo que eu faça, essa palavra venha me confrontar. Eu quero que a palavra de Deus confronte a minha vida, para que o meu coração seja transformado, para que o meu caráter seja transformado. E é isso que eu quero encorajar vocês hoje. E essa parábola, a parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25, de 14 a 30, ela é uma parábola que causa em mim muito temor. E eu queria que causasse em vocês também, porque é muito sério o que o Jesus falou. Está dentro dos sermões escatológicos, tanto o capítulo 24 quanto o 25. E essa é a última parábola do livro de Mateus. E diz assim, a partir do verso 14: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos. Quer dizer, quando ele fala assim, pois será, ele está falando do reino de Deus. Tá? Todas as parábolas, Jesus conta parábolas para exemplificar o que é o reino de Deus. Voltando. Chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o seu senhor. Voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo e que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-os ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o fora nas trevas, porque ali haverá choro e ranger de dentes. Então, meus queridos e queridas, como eu disse, essa parábola me causa muito temor. Por quê? Porque eu vejo que Jesus está ensinando que a gente não pode enterrar talento, que a gente não pode esconder os talentos, porque os talentos, na verdade, nem são nossos. Deus nos dá os talentos, que passa a ser nosso, porque Deus nos dá esses talentos para cada um, conforme a capacidade de cada um. E os jovens já estão cansados de me ouvir falar isso. E eu falo sempre, e eu quero realmente encorajar todos que me ouvem, porque eu sempre digo que nós fazemos parte do quê? Do corpo de Cristo, né? Nós somos o corpo de Cristo. E eu costumo dizer que se você é corpo, você tem função. Qualquer parte do corpo tem função. E eu conto sempre uma história, eu vou contar de novo, desculpe Ingrid, desculpe aqueles que já ouviram, Ana Cristina, enfim, que eles já ouviram muito, ouvi de mim essa história. Primeira vez que eu fui a Guiné-Bissau, em 2005, lá não tem asfalto, é tudo terra, né?
Então, a gente saía, acordava, ia tomar café e já ia fazer alguma coisa, né? Normalmente eu ia para a escola, que eu ia ministrar na escola, e passava assim meia hora, eu não conseguia tocar no meu nariz, porque assim, era muita poeira. Porque além de não ter asfalto, o Guiné-Bissau fica um pouco abaixo, quer dizer, ainda tem o Senegal e tem a Mauritânia, mas é relativamente abaixo do deserto de Saara. Então, há muito vento de terra. E aí eu ia lá, suave o nariz, limpava. Daqui a pouco voltava de novo. Aí eu falava assim, gente, Senhor, muito obrigada por esses pelinhos que a gente tem no nariz. Porque se não fossem esses pelinhos, essa poeira toda ia para o pulmão. Então, o pelinho do nosso nariz tem função. Ele está ali. Por causa disso, os cílios, eles impedem, as sobrancelhas e os cílios impedem que a poeira entre de uma forma muito intensa. Então, assim, queridos, se você faz parte do corpo de Cristo, você tem uma função. Não importa se você é rim, se você é coração, se você é pé, se você é pelinho no nariz, se você é sobrancelha, isso aí não importa. O que importa é que Deus vai te dar uma função e Ele vai te dar talentos. Ele já te deu talentos, na verdade. Então, nessa parábola, a parábola emprega a palavra talento no sentido de uma fé, no sentido de capacidades que Deus concede a cada um dos seus discípulos. Se nós somos discípulos, Ele deu talentos, Ele deu dons a cada um de nós. Jesus, nessa parábola, nos ensina que nós temos responsabilidade com os recursos, com os valores, com as oportunidades que Ele nos concede. Teve uma vez que eu chorei muito diante de Deus, de culpa. Eu tinha uma vizinha que tinha um filho síndrome de Down, e eu sempre conversava com ela, e uma vez ela foi muito humilhada pela síndica, e eu estava junto com ela, e eu fiquei tão braba, eu fiquei tão assim, meio que fora de mim, que eu fui me aproximar, eu vi ela humilhando, porque o menino tinha feito lá uma besteira, e ele, por ele ser síndrome de Down, ele era muito, porque tem muitos graus, né, de lesão, de retardo, em quem tem síndrome de Down. Tive uma outra vizinha que conversava, falava, desenhava, mas esse menino não, esse menino era muito, muito mesmo prejudicado pela questão genética dele, pela questão dos genes lá dele. E aí, essa síndica estava botando o dedo na cara da mãe que já vivia esse drama, porque, vamos combinar, é um drama, né? Eu fui me aproximando, e ela com o dedo assim, aí eu que meti o dedo. Você chega, você já falou com ela, o que mais você quer? Por que você está fazendo isso com ela? Por que você não tem compaixão? Por que você não tem misericórdia? Eu fiquei muito brava. E aí, eu fui para minha casa, ela foi para... Aí, no dia seguinte, ela me chamou, Sandra, muito obrigada por você ter vindo em minha defesa. Eu estava tão abatida, que eu só chorava, porque a moça só chorava, porque o menino tinha feito uma bobagem ali no jardim, sabe? Uma coisa tão irrisória, não tinha quebrado nenhuma... nada, enfim. Aí ela virou para mim e falou assim, eu vejo, Sandra, que você é diferente. Aí eu falei assim, obrigada. E subia. Aí eu falei assim, oi? Eu perdi a oportunidade de dizer para ela por que eu sou diferente? Senhor, o que eu faço? Olha, eu fiquei numa culpa tão grande, porque era a hora de eu dizer assim, sabe por que eu sou diferente? Porque eu tenho um Deus assim. Então, eu perdi essa oportunidade. Depois eu continuei ela sabia que eu era crente e tudo, eu saía com a Bíblia debaixo do braço, mas era naquele momento, daquela fragilidade dela, que eu podia ter falado de Jesus e eu não falei. Eu perdi essa oportunidade. Naquele momento, eu enterrei um talento. Eu nunca me esqueci disso. E eu sempre peço a Deus para que não aconteça isso de novo na minha vida, que todas as oportunidades que Deus me dê, eu aproveite para falar do reino de Deus, para mostrar o amor de Jesus, para ter compaixão com as pessoas, para ter misericórdia. Então, nós temos que multiplicar aquilo que Ele deu, nós temos que
aquilo que Ele já nos deu. O servo que não fez uso do talento que recebeu, agiu assim, porque não confiou no Senhor. Eu acho impressionante o motivo pela qual ele não quis se arriscar. Ele não botou o dom dele para circular, ele preferiu a neutralidade, ele preferiu se isentar da responsabilidade. Ele não foi desonesto, ele guardou o talento para devolver, mas ele enterrou o talento, ele não multiplicou, ele não fez uso, ele não servia. Para que servia aquele talento enterrado debaixo da terra? Para que serve um talento que você sabe que você tem, se você não faz uso dele, se você se cala, se você não coloca à disposição do reino de Deus? Para que serve? Então, esse é o perigo de não conhecermos o amor e os atributos de Deus. Porque esse servo, ele não conhecia a bondade de Deus, ele tinha medo de Deus, ele pensava somente que Deus era um Deus punitivo. Gente, eu ouço cada coisa. Às vezes a gente tem uma ideia tão errada de Deus. Não é que Deus não seja um Deus de juízo. Ele é um Deus de juízo. Mas o juízo vai haver. Mas nós estamos vivendo a era da graça e do amor. Né? Jesus disse... O que Jesus disse lá em João 3, eu acho que 17, porque o 16 é aquele que ele sabe de cor. Aí ele continua no 17, dizendo que ele não veio, naquele momento ali, ele não veio para condenar. Ele veio para salvar. Então, Ele quer me salvar, Ele quer te salvar, e Ele quer fazer com que nós possamos ter uma imagem correta dEle. E qual é a imagem? É o Deus que é amor, é o Deus que é bondade, é o Deus que é misericordioso, é o Deus que é compassivo. Não é um Deus que está sempre querendo te punir. E aquele servo tinha medo de Deus. Não conhecia o Deus do amor, não conhecia o Deus da generosidade. Os dons que Deus nos dá têm que ser multiplicados. Mas para isso nós temos que usá-los. Enterrando não adianta. E isso transformará as nossas vidas. E é de muitos à nossa volta. Dessa forma nós ficaremos em condições de receber muito mais da plenitude que o Senhor nos oferece. Ele quer nos dar vida e vida em abundância. Deus não é um Deus do pouquinho. Deus é um Deus da inteireza. É o Deus da plenitude. É o Deus da abundância. E Ele quer... Então, é assim, você foi fiel no pouco, então no muito eu te colocarei. Não é assim, se você foi fiel no pouco, eu vou te dar o outro pouco. Não é assim que Deus age. Você foi fiel no pouco, então eu vou te colocar no muito. Você crê e confia em mim, eu vou te dar vida e vida em abundância. Eu quero te elevar a uma altura que você nem imagina que você possa ter. Então, nós temos que expandir e multiplicar cada dom, para também nós sermos enriquecidos. O amor, até tem quem é carioca sabe, mas eu acho que os gaúchos também sabem. Tinha um poeta popular, eu nem sei o nome dele, porque ele ficou conhecido como poeta gentileza. Ele botou em vários muros: gentileza gera gentileza. Ali na rodoviária era um monte: gentileza gera gentileza. E eu digo que o amor gera mais amor, a fé gera mais fé, a bondade gera mais bondade, a obediência à palavra de Deus vai produzir uma fonte de virtudes para cada um de nós, que vai influenciar todo o ambiente que a gente vive. Porque o amor gera amor. A generosidade gera generosidade. Quando eu falo de dízimos e ofertas, acabei de falar sobre isso, que a gente oferta porque Deus já foi tão generoso conosco, que a gente devolve essa generosidade, a gente demonstra, a gente expressa que também temos que ser generosos, porque servimos a um Deus generoso. Se somos filhos, temos que ser parecidos com o nosso Pai. E Ele é um Deus generoso. Ele nos dá a provisão. Então, a gente tem que se sentir, nossa, o meu recurso, um pouquinho do meu recurso, eu vou contribuir com a obra de Deus. Que privilégio, que honra. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque a gente serve a um Deus generoso. Então, quem é negligente e não multiplica os dons que Deus te deu, perderá tudo que já lhe foi dado e será lançado fora no celeiro de Deus. Fora do celeiro de Deus. Nossa, que parte da Bíblia triste é essa?
Imagina, sai daqui. Não, você não. Você não colocou seus talentos para multiplicar. Eu te dei talentos, eu te dei dom, e você, em vez de multiplicar, você ficou com temor que eu fizesse alguma coisa com você. Gente, que ideia errada de Deus. Quantas pessoas têm ideia errada de Deus? E às vezes até nós como igreja, não a IEPC, a igreja do todo, nós somos às vezes responsáveis por isso, porque a gente está sempre caçando o pecado dos outros, está sempre apontando o dedo, sempre acusando, sempre esquecendo que Deus, ele é juízo, sim, eu sempre digo isso, mas Ele é, antes de qualquer coisa, amor. Então, Ele quer que você tenha uma visão dEle, que a Bíblia conta quem é Jesus, a Bíblia conta quem é Deus. Basta a gente pensar que Deus deu o único Filho. Ontem nós estávamos falando aqui do plano de leitura bíblica, e ontem era sobre Abraão, né? Era Gênesis 12 e até, enfim, eu abordei várias coisas, e eu abordei o capítulo 22, que a gente vai ler sexta-feira. Gente, o que Abraão fez, assim, a aprovação que ele teve e a atitude dele diante da aprovação é algo que eu fico, Deus, não me dá uma aprovação dessa não, que eu não sei se eu vou ser aprovada, porque é uma coisa linda, porque Abraão ali tipifica o próprio Deus. Deus pede para Abraão o seu único filho, o filho da promessa. Me dá em holocausto, mata o seu filho e me dá o seu filho. E Abraão botou lá Isaac lá em cima lá da pedra, e já estava com o cutelo para imolar Isaac. Quando ele falou, não, ele ouve do céu, Deus, não precisa, eu já sei o que você é capaz de fazer por mim, eu já sei que você é obediente, eu já sei que você me ama, eu já sei que você confia em mim. Então, esse paralelo com Abraão e Deus, porque Deus deu o seu único filho por amor a nós. Abraão ia dar o seu filho, o filho da promessa, por amor a Deus. Mas Deus disse assim, não precisa. Daqui a uns anos, sou eu que vou dar o meu filho, mas eu vou dar mesmo. Eu vou colocar o meu filho na cruz mesmo, para que o sangue dele possa justificar toda a humanidade. Então, é um amor que excede todo entendimento. Eu até brinco sempre, gente, não daria minhas filhas por amor a vocês, não. Eu amo vocês, mas eu não dou Mariana, Adriana e Ana Teresa por uma... Mas Deus deu, porque é um amor que excede todo o entendimento, é um amor que quer nos resgatar, é um amor que quer que a gente olhe para Ele na hora da provação, mas é um Deus que nos diz o que temos que fazer. Se Ele fala, multiplica o talento que eu te dei, ponha à minha disposição o dom que eu te dei, então vamos obedecer, vamos fazer isso. E é maravilhoso porque a figura é de corpo, né? Ele é a cabeça, o resto aqui somos nós. Aí, um é boca, um é pé, um é rim, um outro é coração. Para cada um, Deus dá um talento diferente, para cada um, Deus dá um dom diferente. Então, aquele que é pé, cumpre o papel, a missão do pé. Aquele que é mão, cumpre o papel, a missão da mão. E assim por diante. A minha oração é que a gente tenha sabedoria e responsabilidade para desenvolver e multiplicar todas as dádivas, todas as riquezas, todos os dons que nós já recebemos de Deus. E é interessante que logo quando acaba o versículo que a gente leu, 30, né? Em seguida, Deus fala uma coisa, Jesus continua o seu discurso, e ele fala um outro texto que também me causa muito temor no coração, que, aliás, é o tema do nosso projeto Maná, mas é porque, assim, veja bem, eu acabei de dizer que todos nós temos um dom, e que para cada um Deus dá um dom diferente. Mas todos nós, quer dizer, a boca tem uma missão, o pé tem outro, o rim tem outro, o pulmão tem outro, mas todos nós, se você é corpo, você tem
a missão tem o dom da reconciliação e o dom da misericórdia. Nós temos que ter o dom, Deus nos dá a missão de reconciliarmos o homem perdido com Deus e usarmos de misericórdia com o necessitado. Isso é para todos. Isso é para todos. Cada um tem um dom, um toca, um canta, um prega, um ora, o outro fica na mídia, o outro sai na rua para evangelizar o pessoal, o pessoal de rua, e assim por diante. Eu iria aqui falar de um monte de dom que cada um pode ter. Mas o dom da reconciliação, do homem perdido com Deus, e da misericórdia, todos nós temos que ter. Então, em seguida dessa parábola, Jesus acrescenta algo que me causa, assim, também muito temor, como eu falei. Ele diz ali: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, eu fui preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos, a mim me fizestes. E em seguida, Jesus afirma que o contrário também é verdadeiro. Eu tive fome e você não me deste de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu estive nu e você não me vestiu. Eu estive forasteiro, desamparado, e você não me hospedou. Eu estive enfermo e você não foi me visitar. Então, assim, nós temos que alimentar Jesus, dando comida a quem tem fome. Nós temos que dessedentar Jesus, dando água a quem tem sede. Nós temos que visitar Jesus enfermo, porque a gente tem que visitar um enfermo para falar de Jesus. Quer dizer, nós temos que estar sempre ligados naquilo que Jesus nos diz, porque isso também é desenvolver talentos, isso também é desenvolver dons, nós estarmos sempre atendendo ao necessitado, atendendo. Você pode matar todos os famintos do Rio de Janeiro? Eu não posso. Você pode? Não dá, porque é uma barbaridade como cresceu a miséria no Brasil, e vamos pensar no Rio de Janeiro. Não dá para dar comida a todo mundo, mas dá para um. Dá uma cesta básica para uma família. Há sempre o que fazer. E a gente tem que pensar que a gente vai estar dando comida para Jesus. Eu detesto hospital. Eu fico boba de ver como alguém escolhe uma profissão que é para trabalhar em um hospital. Gente, quando eu vou ao hospital... Mas quantas vezes eu fui visitar algum doente para levar um conforto, para levar a palavra de Deus, para dizer assim: eu estou orando por você. Eu estava gostando de estar ali? Não estava, claro que eu não estava. Gente, só existe um lugar pior que o hospital, eu sempre digo isso. Aí, quando eu falo isso, as pessoas: cemitério? Não é cemitério, não. É prisão, é presídio. E um dia eu fui num projeto missionário no presídio. Gente, aquele dia... E eu vinha pregar nos jovens, eu cheguei assim... Olhei para eles: eu quero chorar, preciso chorar. Gente, qual era a minha missão? A pior delas. Eu era aconselhar, eu atender as mães dos presidiários. Gente, não. Essa tarefa foi barra pesada. Eu falo para Jesus, foi difícil, foi bravo. Mas eu sabia que eu estava ali, visitando Jesus. Eu sabia que Deus tinha me colocado naquele projeto missionário dentro do presídio. Agradável, não tem coisas bem mais agradáveis. Estou aqui pregando, feliz da minha vida. Mas lá no presídio eu não estava feliz da vida, eu estava com vontade de chorar mais do que aquelas mães.
imaginando a dor de cada uma delas. Mas eu estava ali para amparar a dor delas, porque Jesus me mandou ir ali. Então, nós temos que ter essa consciência viva de que tudo que nós fazemos por alguém que está necessitado, por alguém que está vulnerável, nós estamos fazendo para Jesus. Para Jesus. Então, vamos usar, porque aí o texto continua, né? Para uns, para aqueles que mataram a fome e etc., Jesus fala, vocês foram justos comigo. Em verdade, vos afirmo que vocês fizessem a mim. Mas para aqueles que não fizeram, ele diz, em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer, a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Nós somos justos. Não por nós mesmos, porque a Bíblia fala lá em Isaías que a nossa justiça é como trapo de imundícia, mas nós somos justos porque o sangue de Jesus nos justifica. Então, se é o sangue de Jesus nos justifica, nós nos tornamos justos. Então, nós temos que praticar a justiça em nome de Jesus. É no nome dele que nós temos que praticar a justiça, que ele nos ensina a praticar. Então, vamos usar os talentos e os dons que Deus nos deu, sem, no entanto, deixar de lado o ministério da reconciliação, da misericórdia, da compaixão. Vamos atender ao necessitado como se estivéssemos atendendo ao próprio Jesus. Que nós tenhamos olhos para perceber todas as oportunidades que Deus nos dá para multiplicarmos os talentos e os dons que Ele já nos deu. Que essa resposta para Deus seja o resultado de uma imensa gratidão por tudo que Ele já nos deu. Mas você pode estar se perguntando assim, você que está em casa, você que está aqui, mas eu não sei para que eu sirvo, não. Não sei. Acho que eu não tenho talento, não. Acho que eu não tenho dom nenhum, não. Eu quero afirmar a você que você tem, sim. Você pode não ter descoberto ainda. Mas aí, o que você tem que fazer? Vai para o joelho, meu irmão, vai para o joelho, minha irmã, vai lá e diz assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu contribua no teu reino? Qual o dom que o Senhor já me deu? E, uma sugestão, a Bíblia tem 3 listas de dons. Lá em Romanos 12, segunda Edmeia, no estudo que ela tem, de Romanos 12, os 7 dons de Romanos 12 foi dado por Deus Pai. Depois tem os dons de 1 Coríntios 12, que foram dados os dons pelo Espírito Santo, são dons do Espírito Santo. E lá em Efésios 5, tem 5 dons que Jesus deu para a igreja. Então, são 3 listas de dons. Procura esses dons, vai ler sobre isso, e perguntando a Deus, qual é desses dons que eu tenho, qual desses talentos o Senhor me deu, porque eu quero usar esses talentos para a edificação do teu reino, para a expansão do teu reino. Eu quero fazer aquilo que o Senhor está me mandando fazer lá em Mateus 25. É para todos nós, queridos. Nós temos que multiplicar os nossos talentos, nós temos que ter temor no nosso coração e fazermos isso com prazer e com alegria. Nem sempre é tão agradável, como eu disse. Há coisas bastante agradáveis, outras geram sacrifício. Mas Deus te dá capacidade, Deus te dá força, Ele te fortalece para você fazer aquilo que Ele quer que você faça. Amém? Então, abaixe sua cabeça, vamos orar. Vamos pedir que o Senhor fale conosco através dessa parábola e através da continuação do texto de Mateus 25. Pai, em nome de Jesus, eu coloco essa palavra no teu altar e eu te peço, Senhor, que o Senhor fale com cada um de nós, que o Senhor nos revele qual o talento que nós temos e que o Senhor nos revele também como colocar esses talentos à disposição da tua igreja, à disposição do teu reino,
para a edificação da tua casa e também para a expansão do teu reino. Dá-nos olhos para perceber todas as oportunidades que o Senhor nos dá para multiplicarmos esses dons e esses talentos. E que essa resposta seja fruto de uma imensa gratidão por tudo que o Senhor já nos deu. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor incluiu a nossa vida nos teus planos. Obrigada porque o Senhor nos dá a honra e a alegria de podermos colocar os nossos talentos que o Senhor mesmo deu para o teu reino, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem um celeiro tão grande para cada um de nós, que possamos honrar o teu nome, que possamos olhar para ti, que possamos ter a revelação que vem de ti, o que o Senhor deseja que façamos para a expansão e edificação do teu reino. Fala conosco, Senhor, abençoa-nos pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém.